Nikolai Gogol, Almas Mortas, audiobook, páginas 153 a 162. Ficando só, ele até pensou em algum modo de recompensar o visitante por tão desmedida, realmente, generosidade. Vou presenteá-lo, pensou consigo mesmo. O meu relógio de algibeira é um bom relógio, um relógio de prata. Não é algum reloginho de estanho ou de bronze, está um pouquinho estragado, mas ele pode mandar consertá-lo. É um homem ainda jovem, precisa de um relógio de algibeira para impressionar a noiva. Ou por outra, acrescentou depois de meditar um pouco, é melhor deixá-lo para ele em testamento, para que se lembre de mim depois da minha morte. Mas o nosso herói estava no mais jovial dos estados de espírito, mesmo sem o relógio. Aquela inesperada aquisição era realmente um presente, uma verdadeira dádiva. De fato, diga-se o que disser, não eram só as almas mortas, mas ainda por cima também as fugitivas, e ao todo mais de 200 unidades. Naturalmente, mesmo antes de chegar à aldeia de Pliushkin, ele já pressentia que teria um lucro qualquer, mas jamais poderia ter previsto semelhante cornucópia. Durante toda a viagem, ele esteve excepcionalmente alegre. Assobiava, fazia música com os lábios no punho fechado, à guisa de corneta, e por fim entoou uma canção de tal maneira extraordinária que o próprio Selifã escutou e disse, sacudindo a cabeça: ora, veja só como o patrão está cantando. A noite já estava caindo quando se aproximaram da cidade. Luz e sombra se confundiam inteiramente, e parecia que os próprios objetos também se misturavam. A viga colorida da barreira sumiu uma cor indefinida. O bigode do soldado de guarda na guarita parecia estar na testa, muito acima dos olhos, e o nariz parecia ter sumido de todo. Solavancos fragorosos deram a perceber que a sege tinha alcançado o calçamento. Os lampiões ainda não estavam acesos. Aqui e ali começavam apenas a iluminar-se as janelas das casas. E nos becos, as travessas, aconteciam as cenas e conversas inseparáveis dessa hora do dia em todas as cidades onde há muitos soldados, cocheiros, trabalhadores e criaturas de um gênero especial, em forma de damas de chapéus vermelhos e sapatos sem meias, as quais, como morcegos, esvoaçavam pelo cruzamento das ruas. Titikov nem as notava, e não reparou nem mesmo em muitos funcionários fininhos, em bengalinhas que de certo estavam regressando às suas casas após um passeio pelos subúrbios. De raro em raro chegavam aos seus ouvidos certas exclamações, ao que parece femininas. Mentes, bêbado, nunca eu admiti tamanha grosseria. Ou então, não me ponhas a mão, estúpido. Venha para a delegacia que eu te provo uma coisa. Em suma, aquelas palavras que de repente escaldam como água fervente algum sonhador de 20 anos, quando voltando do teatro ele traz na cabeça uma rua na Espanha, uma noite cálida, uma encantadora imagem de mulher com uma guitarra e cabelos de caixos. Sonhos e devaneios povoam-lhe a imaginação. Ele está nas nuvens. Está colóquio em Schiller. Eis que de súbito ressoam nos seus ouvidos as palavras fatais, e ele se vê de novo na terra, mesmo na praça do Feno, e até diante do botequim. E de novo começa a pavonear-se diante dele a vida cotidiana. Finalmente, após um solavanco especialmente violento, a sege afundou-se, como numa fossa, nos portões da hospedaria. E Titikov foi recebido por Petrushka, que, segurando as abas da sobrecasaca com uma das mãos, pois não gostava de que as abas se abrissem com a outra, começou a ajudá-lo a apear da carruagem. O criado também saiu correndo, de vela na mão e guardanapo no ombro. Se Petrushka ficou contente com o retorno do patrão, não se sabe. Em todo caso, ele e Selifã trocaram piscadelas e a sua fisionomia, geralmente taciturna, dessa vez pareceu desanuviar-se um pouco. O patrão fez um longo passeio, disse o criado, iluminando a escada. Sim, disse Titikov, depois de galgar a escada. E tu, como estás? Bem, graças a Deus, respondeu o criado com uma curvatura
Ontem chegou um tenente militar, ocupou o número 16. Um tenente? Não sabe quem é e veio de Ryazan. Os cavalos são baixos. Está certo, continua comportando-te bem, disse Chichikov, e entrou no seu quarto. Passando pelo vestíbulo, torceu o nariz e disse a Petrushka: podias ao menos ter aberto as janelas. Mas eu as abri, disse Petrushka, mentindo. De resto, o seu amo sabia perfeitamente que ele estava mentindo, mas já não tinha vontade de discutir. Depois da jornada daquele dia, sentia-se muito fatigado. Tendo pedido o mais leve dos jantares, constante de um simples leitão, despiu-se sem perda de tempo. E, enrodilhando-se debaixo do cobertor, adormeceu logo num sono forte e profundo. Um sono maravilhoso, como só é dado a dormir àqueles felizardos que não conhecem nem as hemorroidas, nem as pulgas, nem os dotes intelectuais excessivos. Agora terminou o capítulo 6. Vamos começar o 7. Feliz o viajante que, depois de um caminho longo e tedioso, com o seu frio, lama, sujeira, tilintar de guizos, concertos, querelas, cocheiros, ferreiros e toda espécie de patifes de estrada, vê por fim o telhado amigo com as luzinhas aproximando-se, vê abrirem-se os aposentos familiares. É recebido com ruidosa alegria pela criadagem que corre ao seu encontro, pelo alarido e correria das crianças e por palavras doces e tranquilizadoras, interrompidas por ósculos ardentes, capazes de enxotar da memória todas as lembranças desagradáveis. Feliz é o pai de família, dono de um refúgio assim. Mas ai do celibatário. Feliz o escritor que, passando ao largo das personagens cifadonhas, repugnantes, que nos repelem com seu triste realismo, aproxima-se das personagens que mostram a elevada dignidade humana. O escritor que, no grande torvelinho das imagens cotidianas, soube escolher apenas as poucas exceções, que não modificou jamais a elevada afinação da sua lira, jamais desceu dos seus altos cumes até os seus irmãos humildes e apagados, e sem tocar a terra mergulhou inteiro nas suas imagens tão distantes dela e tão exaltadas. Seu destino feliz é duplamente invejável. Entre esses caracteres superiores, ele está como na própria família, ao mesmo tempo que sua fama ressoa pelo mundo. Ele obscureceu com incenso embriagador os olhos dos homens, enganou-os com lisonjas maravilhosas, escondendo o que há de triste na vida, mostrando-lhes só o que existe de belo e sublime. Todos o aplaudem e seguem em cortejo seu carro de triunfo. Chamam-no de grande poeta universal, o que paira alto acima de todos os outros gênios, como paira a águia acima de outras aves de alto voo. A simples menção de seu nome já faz vibrar os jovens corações ardentes. Lágrimas de emoção brilham em todos os olhos. Ninguém o iguala em seu poder. Ele é um Deus. Mas diversa é a sorte. Outro é o destino do escritor que se atreveu a descortinar tudo aquilo que está diuturnamente diante dos olhos, e o que não enxergam os olhos indiferentes. Todo o terrível, espantoso limo de mesquinharia que enlameia a nossa vida. Toda a profunda, assustadora frieza dos caracteres fragmentados e vulgares que pululam no nosso tantas vezes amargo e tedioso caminho terrestre. O escritor que, com o vigor do seu cinzel impiedoso, ousou expô-los em alto e nítido relevo aos olhos do mundo inteiro. Não são para ele os aplausos populares, não lhe será dada ver as lágrimas de reconhecimento e o entusiasmo unânime das almas por ele comovidas. Ao seu encontro, não ocorrerá a jovenzinha de 16 anos de cabeça virada e coração apaixonado. Não lhe será dado deliciar-se com o doce som da sua própria música. E ele não escapará, por fim, ao juízo contemporâneo, ao hipócrita e insensível julgamento dos seus contemporâneos, que chamarão de baixas e vis as criações por ele amadas, reservar-lhe-ão um recanto desprezível no rol dos escritores culpados de ofender a humanidade, atribuir-lhe-ão os vícios dos heróis por ele pintados, roubar-lhe-ão o coração e a alma e a chama do próprio talento.
O juízo contemporâneo não reconhece que são igualmente maravilhosas as lentes que mostram os sóis e que as que mostram os movimentos dos infinitos insetos. Não reconhece o juízo contemporâneo que é necessária muita profundeza de alma para iluminar um quadro virado da vida desprezada e transformá-lo numa joia de criação. Não reconhece o juízo contemporâneo que o riso observado e exaltado é digno de figurar ao lado do mais alto movimento lírico, e que há todo um abismo entre ele e os trejeitos de um canastrão de feira. Nada disso reconhece o juízo contemporâneo e transforma tudo em reproche e insulto contra o escritor repudiado. Sem companhia, sem resposta, sem compreensão, ficará ele só no meio da estrada. É dura sua carreira e amarga sua solidão. E por muito tempo ainda, por força de um maravilhoso poder superior, será meu destino caminhar ao lado dos meus estranhos heróis, vendo toda a imensa vida que passa, mostrando-a por meio do riso visível para o mundo todo, e através das lágrimas para ele invisíveis. E está longe ainda o tempo em que o furioso vendaval da inspiração surgirá de fonte mais possante, num terror sagrado, e os homens pressentirão, tomados de tremor emocionado, o grandioso trovejar de outros discursos. A caminho, desaparece ruga que vieste anuviar-me a fronte. Vai-te, sombra, que vieste escurecer o meu semblante. Mergulhemos de uma vez de corpo inteiro na vida, com todo o seu tumulto silencioso e seus guizos, e vejamos o que está fazendo o nosso Chichikov. Ele acordou, espreguiçou-se e sentiu-se que estava bem dormido e descansado. Ficou ainda uns 2 minutos deitado de costas, quando de repente estalou os dedos, lembrando-se de cara radiante de que agora era dono de quase 400 almas. Saltou imediatamente da cama, sem ao menos mirar-se no espelho, para ver o próprio rosto, do qual gostava sinceramente e no qual, ao que parece, a parte que mais lhe agradava era o queixo, pois com muita frequência se gabava dele diante dos amigos, especialmente quando fazia a barba. Repara só, costumava dizer, alisando-o com a mão. Repara só no meu queixo, é totalmente redondo, mas desta vez ele não olhou nem para o queixo, nem para o rosto, mas calçou sem mais delongas, tal como estavam as botas do marroquim decorado com desenhos multicores, dessas que se vendem muito na cidade de Torjok. Graças aos impulsos desleixados do caráter russo e de camisola esquecendo a sua sisudez e respeitável meia-idade, executou no quarto 2 saltos, a escocesa, batendo os calcanhares com bastante agilidade. Logo em seguida, pôs a mão à obra, aproximou-se do baúzinho e esfregou as mãos com a mesma satisfação com que as esfrega um incorruptível juiz distrital no momento em que ataca o antepasto, e tirou de dentro dele a papelada. Queria terminar tudo logo, sem deixar nada esperando na gaveta. Resolveu redigir ele mesmo os contratos, escrevê-los e copiá-los para não ter de pagar nada aos escrivões. Conhecia perfeitamente o formulário e começou logo em letras graúdas. Ano de 1800 e tantos, em seguida, proprietário rural fulano, e o resto, como se deve, em 2 horas estava tudo pronto. Quando depois ele olhou para aquelas folhas, para os nomes dos camponeses que de fato já tinham sido camponeses, que trabalhavam, aravam, bebiam, carregavam, enganavam os seus amos, ou quem sabe eram simplesmente bons mujiques, um sentimento estranho, incompreensível para ele mesmo, apossou-se dele. Cada um dos papeizinhos parecia ter um caráter próprio, especial, e graças a isso os próprios mujiques mortos adquiriram um caráter particular. Aqueles que haviam pertencido à Koroboshka, quase todos tinham alcunhas e apelidos. A lista de Pliushkin distinguia-se pela economia de estilo. Muitas vezes só estavam marcadas as iniciais dos prenomes e patronímicos, seguidas de 2 pontos. O rol de Sobakevich impressionava pela extraordinária abundância de pormenores, não deixando escapar nenhuma das qualidades dos camponeses. De um deles dizia, bom carpinteiro, de outro, entende do serviço e não se embriaga. Também estavam meticulosamente anotados o nome do pai, da mãe e
Comportamento de ambos só ao lado do nome de um certo Fedotov constava. Filho de pai desconhecido e da rapariga... Como é que é o nome? Capitolina. Mas tem boa índole e não é ladrão. Todas essas minúcias davam um certo fresco àquelas listas. Parecia que os mujiques estavam vivos ainda ontem. Após contemplar demoradamente todos aqueles nomes, Tchitchikov comoveu-se e articulou com um suspiro. Que monte de voz se acumulou aqui, meus queridos. Que será que fazíeis quando vivos, meus amigos? Como era a vossa dura vida? Seus olhos caíram sobre um dos nomes. Era o do nosso já conhecido Piotr Saveliev, não respeita, a Gamela, que pertencera outrora à proprietária Koroboshka, e novamente ele não resistiu e comentou: mas que comprido que és, ocupas a linha toda. O que eras tu, mestre artesão ou simples mujique? E qual foi a morte que te levou? Foi no botequim ou foi na estrada que morreste, atropelado por uma carroça desajeitada? Stepan Rolha, de sobriedade exemplar. Aqui está ele, o Rolha, aquele colosso que servira como soldado da guarda. Deves ter atravessado a pé todos os distritos de machado à cintura e botas no ombro, comendo 2 copeques de pão e 5 de peixe seco. Mas trazias de volta na sacola uma centena de rublos de cada viagem. E quem sabe, até alguma nota costurada nos calções de lona ou enfiada na bota onde foi que tu acabaste teus dias? Será para ganhar mais um pouco? Meteste-te debaixo da cúpula de uma igreja? Ou encarapitaste na própria cruz? E de lá, falseando o pé no andaime, emborrachaste no chão? Para com um tio Mickey qualquer, passando por ali, coçasse a nuca e comentasse: moço, quem mandou meter-te nisso? E depois, amarrando-se numa corda, trepasse para o teu lugar. Machim vitela sapateiro, sapateiro, bêbado como um sapateiro, dizia o provérbio. Eu te conheço, meu velho. Se quiseres, conto a tua história inteira. Foste aprender com um alemão que alimentava os aprendizes todos juntos, curtia-lhes o lombo com a correia por qualquer falta e não os deixava sair para a rua para vadiar. E eras uma maravilha de sapateiro. E o alemão não se cansava de te elogiar, falando com a mulher ou com o camarade. E quando terminou o teu aprendizado, disseste: agora vou abrir minha própria oficina, e não serei como um alemão que se rala por cada copeque, mas ficarei rico da noite para o dia. Então, tendo pago ao teu senhor, ao proprietário, um bom tributo, abriste a tua vendinha, com um monte de encomendas e te puseste a trabalhar. Arranjaste não se sabe onde uns couros meio podres a preço de pichincha e ganhaste, é certo, o dobro em cada bota. Mas as tuas botas começaram a arrebentar 2 semanas depois e tiveste de ouvir os piores descomposturas. E a tua oficina ficou às moscas, e tu começaste a beber e a cair pelas ruas resmungando. É duro viver neste mundo. Um russo não consegue ganhar a vida. Tem sempre os alemães para atrapalhá-lo. E que raio de mujique é este? Elisaveta Parda. Que diabo? É mulher? Como é que ela veio parar aqui? Sobakevich, ladrão, conseguiu tapear-me. Tchitchikov tinha razão. Tratava-se de fato de uma mulher. Como ela fora parar ali, não se sabe, mas o seu nome estava inscrito com tanta arte que à primeira vista poder-se-ia tomá-lo por um nome de mujique. Até estava escrito de maneira a parecer Elisaveto, em vez de Elisaveta, mas Tchitchikov não aceitou tal coisa e riscou-a no mesmo instante. Grigori viaja, mas não chega. Que espécie de homem eras tu? Terás sido um cocheiro que, munido de uma troika de cavalos e uma carreta de capota, abandonaste para sempre o lar, tua toca familiar, e te puseste a carregar mercadores pelas feiras? Terás sido na estrada que entregaste a Deus tua alma, ou foste despachado pelos próprios companheiros por causa de alguma rubicunda mulheraça?
Ou foi pela mão de algum vagabundo de estrada, tentando pelas tuas luvas de couro e teus pés cavalinhos atarracados? Ou quem sabe tu mesmo, deitado na enxerga, cismando, ergueste e sem mais aquela meteste no botequim. E logo depois de ponta cabeça num buraco do gelo do rio e adeus. E povinho russo, não gostas de morrer de tua própria morte natural. E vós agora, meus queridinhos, passando a olhar para o papelucho no qual estavam marcadas almas fugidas de Pliushkin. Vós ainda estáis vivos. Mas para que prestais agora? Valeis o mesmo que os mortos. E para onde será que vos carregaram os vossos pés ligeiros? Era ruim a vossa... Era ruim a vossa vida com Pliushkin. Ou fugiste simplesmente porque vos deu vontade de vagabundear pelos bosques e assaltar os viajantes da estrada? Estareis presos nas cadeias ou aderistes, e novos senhores e lavrais a terra para eles? Yeremei Kariakin, Nika Volokita e seu filho Amon Volokita, até os apelidos fazem pensar em bons corredores. Popov, servo doméstico, esse deve ser alfabetizado, não pegou em faca, porém é ladrão com dignidade. Mas o capitão inspetor apanhou-te sem passaporte, lá estás tu, enfrentando com galhardia o interrogatório policial. A quem pertences? Pergunta o inspetor, mimoseando-te nesta inevitável ocasião com um adjetivo apimentado. A tal e tal proprietário. Respondes com desembaraço. Por que estás aqui? Diz o inspetor. O amo deixou-me sair para ganhar o tributo. Responde sem titubear. Onde está teu passaporte? Com o patrão, proprietário Pimenov. Chamem o Pimenov. O senhor é o Pimenov? Sou eu. Ele lhe entregou seu passaporte? Não me deu passaporte nenhum. Então por que estás mentindo? Disse o capitão inspetor, acrescentando uma palavrinha forte. Está certo, respondes, muito descarado. Não lhe entreguei o passaporte porque cheguei tarde em casa, mas deixei-o com o cineiro, Antip Prokhorov, que vem ao cineiro. Recebeste o passaporte dele? Não recebi passaporte nenhum dele. Por que mentes de novo? Diz o capitão inspetor, temperando a fala com alguma palavra forte. Onde está teu passaporte? Está comigo, respondes muito esperto. Mas parece que o deixei cair pelo caminho. E este redingote de soldado, diz o capitão inspetor, pespegando-te, outro nome reforçado. Por que o furtaste? E o baú com moedas de cobre do cura? Por que o surrupiaste? Nada disso, responde sem piscar. O ofício de ladrão não é minha especialidade. Mas então, por que o redingote foi encontrado contigo? Como posso saber? De certo, alguém o trouxe e deixou comigo. Mas que salafrário, diz o policial balançando a cabeça, as mãos nos quadris. Vamos, ponho-lhe as grilhetas e cadeia com ele. Pois não, com muito gosto, respondes. E tirando do bolso a tabaqueira, ofereces amavelmente rapé aos dois inválidos que estão colocando os ferros nos teus pés e pergunta-lhes se estão reformados há muito tempo e em que batalhas combateram. E agora vives na cadeia sossegado enquanto o teu caso corre em juízo. E ordena juiz transferir-te de Tsarevokokshayst para a cadeia de tal cidade. E o juiz de lá dá outra ordem. Transferir-te para algum Vessiangosk, e tu passas de cárcere para cárcere, e dizes examinando o teu novo habitat. Não, a cadeia de Vessiangosk é mais limpa, é mais espaçosa, e a companhia lá é melhor. Abakunfirov, e tu, o que te andas fazendo, meu velho? Por onde andas? Em que lugares? Quem sabe teu destino te levou até Volga e te apegaste à vida livre junto com os banqueiros? Aqui Titikov se interrompeu e ficou pensativo. E que pensava ele? No destino de Abakunvirov? Ou ficara pensativo assim como fica qualquer russo de qualquer idade, posição oposta, quando se põe a cismar sobre uma vida livre sem peias. E de fato, onde estaria agora o Firov?
passeia alegre e ruidoso no porto de embarque de trigo, junto com os negociantes. Flores e fitas no chapéu, diverte-se a turba dos barqueiros, despedindo-se das esposas e das amantes altas esguias enfeitadas com fitas e colares, rondas, cantos e danças, a praça fervilha, enquanto os carregadores, entre gritos, palavrões e incitamentos, transportando nas costas fardos de quase 10 arrobas, despejam ruidosamente ervilhas e trigo nos porões das barcaças. Derrubam sacas de aveia e de outros grãos e por toda a praça se estendem as pilhas arrumadas como pirâmides, de fardos e sacos, e é formidável o aspecto de enorme arsenal, até que esteja todo descarregado nos bojos profundos dos barcos de transporte e a frota imensa comece a descer rio abaixo junto com os gelos da primavera. Qual longa fila de gansos! Lá, igual longa fila de gansos. Lá é que trabalhareis de fato, barqueiros. Termina a página 163. Obrigada.